Olá, colegas, professor Francelso aqui. Aproveitar aí essa carona para a gente trazer algumas dicas em relação à língua portuguesa que vai facilitar a nossa vida, ampliando aqui nosso repertório em relação à língua portuguesa, tá? Aproveitar essa carona aqui com o tio Fran e trazer essas dicas. A gente vai priorizar aqui as figuras de linguagem e os colegas aí estejam com seus cadernos de matérias aí em mãos, que a gente possa fazer as devidas anotações. Há de se esperar, colegas, que as 10 questões trazidas para a prova, né, nós teremos uma questão, aliás, duas questões, né, sobre o texto, teremos uma questão sobre figura de linguagem, uma questão sobre figura de linguagem, a terceira questão, né, funções da linguagem ou figura de linguagem. Aí a quarta questão, a questão puramente gramatical, que pode ser sobre transitividade verbal, sobre aquela questão da análise sintática, transitividade verbal, predicativo do objeto, nesse sentido, tá? E a questão de número 5 questões sobre processo de formação das palavras, né? Onde a gente vai verificar aglutinação, prefixo, sufixo, parassíntese, justaposição, nesse sentido. E uma questão também referente à acentuação gráfica, dando prioridade ali ao novo acordo ortográfico, tá? Sobre paroxítona com ditongo aberto, sobre acentuação diferencial, acento diferencial, e sobre ali as paroxítonas terminadas em ditongo crescente e ditongo decrescente. Nós teremos também, colegas, nessa prova, acredito, né, que teremos uma questão de introdução ao período composto, onde você vai conferir ali os verbos, tá? Você vai conferir ali os verbos no período composto, né? E vai associar a quantidade de verbos à quantidade de orações. Exatamente onde você vai saber quantas orações contém naquele período. E é importante verificar aí que as orações, os verbos, eles podem vir o verbo puro ou uma locução verbal, né? Na sua maioria das vezes, o verbo principal, o verbo auxiliar primeiro, o principal, geralmente o verbo no infinitivo. Exatamente nesse ponto é importante observar, né, as questões que nos aguardam em relação à língua portuguesa. Pois bem, colegas, tratando de figuras de linguagem, a gente dá a maior ênfase, né, na ironia e no paradoxo. Tá? Quando a banca traz um texto, né, porque a figura de linguagem ela vai se desdobrar dependendo do texto que a banca vai trazer. Se a banca trouxer um texto informativo, como por exemplo uma notícia, como por exemplo uma reportagem, os colegas vão observar a presença da figura de linguagem paradoxo, por exemplo, tá? Antítese, ou seja, quando se traz um texto expositivo, o texto ele não te dá tanto horizonte para escolher, para
para várias figuras de linguagem, mas quando o texto ele é um texto da função emotiva, né? Um texto narrativo, onde o narrador é o personagem, quando ele vai falar muito a palavra ali, o verbo na primeira pessoa, aí nós temos, aí é mais propício as figuras de linguagem, as demais figuras de linguagem. Aí o horizonte é amplo, quando a gente tem um texto literário, né? Um texto literário, um poema, quando nós temos também ali uma crônica, quando nós temos uma narrativa de primeira pessoa, esses textos eles têm eles são mais propícios, né, a ter as figuras com um horizonte maior, ou seja, você vai ali percorrer, você vai ter que percorrer várias figuras para poder encontrar uma, né? Porque, por exemplo, a anáfora você não vai, como a anáfora é repetição de um termo, repetição de uma palavra, por exemplo, no texto, né? Você não vai encontrar isso num texto expositivo, você vai encontrar isso no termo literário, por exemplo, né? Então, quando nós temos termo literário, a amplitude das figuras são maiores, tá? E trazendo como dica a figura de linguagem que nós chamamos de paradoxo, né? É exatamente, você vai observar palavras, né? Palavras contrárias. Só que essas palavras contrárias, colegas, elas podem confundir com antítese, porque a antítese também tem palavras contrárias. Sempre quando existe um trecho escolhido pela banca em que esse trecho ele venha trazer um paradoxo, nas alternativas vai estar paradoxo e também vai estar antítese. Tá? Por quê? Porque as duas se trata de termos contrários, tá? Mas quando a gente está diante de uma antítese, por exemplo, que é mais tranquilo identificar, nós estamos ali trazendo palavras contrárias, mas que esse enunciado ele tem uma lógica, né? É uma coisa que é possível logicamente. É o que diferencia do paradoxo, porque o paradoxo é um enunciado que não tem uma lógica racional. É importante também a gente falar que tanto o paradoxo como a antítese, por ser figuras de linguagem, eles vão trazer um enunciado de maneira bem estilosa, tá? Não adianta somente eu falar que eu comprei um terno branco e minha mãe me deu uma calça preta, por exemplo, não tem nada de estilo aí. Eu estou falando uma informação sem estilo. Nesse caso não se trata de antítese. Por quê? Porque não é uma figura de linguagem, não tem nada ali estiloso, né? Mas quando eu pego a palavra cheio e a palavra vazio e trago numa maneira bem estilosa, por exemplo, os bares estão cheios de pessoas vazias, por exemplo. Aí sim, aí eu tenho, né? Eu tenho o bar estão cheio, né? De pessoas que estão com problemas emocionais e assim, etc. Então existe de fato ali uma lógica e também existe de fato um estilo, tá? Essa é a antítese. Quando nós estamos diante, quando nós estamos diante nós estamos diante do paradoxo, nós iremos estar diante de um enunciado que não tem lógica, mas que por outro lado vai trazer uma certa reflexão. Eu vou trazer esse ponto aí no vídeo seguinte para que não fique muito gigantesco. Pois bem, colegas, dando continuidade ao nosso argumento sobre paradoxo. Paradoxo, colegas, como informado, ele não existe uma lógica no que se está falando, mas existe uma reflexão, tá? A antítese existe estilo, sim. O paradoxo existe estilo, sim. Qual é a diferença? É que na antítese
é uma informação lógica que não demanda muita reflexão, e no paradoxo é algo ilógico que demanda uma reflexão. Dando continuidade, colegas, trazendo a ideia do paradoxo, nós temos a ideia de que o paradoxo é algo que racionalmente não tem lógica e ao mesmo tempo traz uma reflexão profunda, né, colegas? O paradoxo, um dos paradoxos mais conhecidos, né, foi sem querer querendo. Nós temos o Chaves falando foi sem querer querendo. Isso, colegas, convencionalmente não tem lógica, né? Mas traz uma reflexão. Qual reflexão traria essa mensagem, né? A reflexão de que o Chaves, ele sabe que bater não é justo, né? Mas ele foi ali movido por um impulso que vai além da ética, que vai além da honestidade. Tá? Tipo assim, eu não queria bater, mas meu impulso foi grande e eu acabei batendo. Então ele fala assim, foi sem querer querendo. E você observa que esse sem querer querendo traz de fato, né? Existem duas, né? Existem duas nuances aí. A primeira é a ideia da inexistência de lógica, se você for pensar de maneira racional. E a segunda é a ideia da reflexão, ou seja, gera uma reflexão profunda, né, em relação ao que é dito. Então, essa é exatamente a ideia do paradoxo. Tá? Não se confunde com antítese, por quê? Porque a antítese, além de também ser um estilo, né, a antítese ela vai de fato existir uma certa lógica. Quando a gente fala, por exemplo, que os bares estão cheios de pessoas vazias, né, existe uma lógica ali, ó. Estão cheios ali de maneira quantitativa e o vazio está se tratando de algo que falta em relação a sentimento, pessoas deprimidas, pessoas que estão é, que estão com um emocional abalado, entendeu? Então, existe uma certa lógica de dizer que os bares estão cheios de pessoas vazias, mas sem querer querendo não existe lógica, mas por outro lado existe uma reflexão profunda. Deixa eu pegar aí essa dica, colegas. Colegas, no que se refere a uma outra ideia de algoritmo de linguagem, seria a hipérbole. A hipérbole ela é muito confundida com, com um exagero, mas um exagero, vamos dizer assim, um exagero lógico, né? Um exagero possível. Significa dizer, colegas, que quando nós estamos diante de por exemplo, de um advérbio de intensidade, tá? Nós não estamos diante de uma hipérbole. Se eu disser assim, João joga muito bem. Esse muito bem, ele não vai configurar uma hipérbole. Por quê? Porque uma hipérbole é um exagero que ou está dentro do impossível ou se aproxima do impossível. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa bebeu um mar de canudinho, como a música, por exemplo, aí nós estamos diante de algo impossível ou quase impossível. Tá? Então, a hipérbole não é um exagero lógico, é um exagero que chega a ser impossível ou quase impossível. Já falei para você 1000 vezes para você não sair sem bater a porta. Né? Nós temos aí 1000 vezes, é impossível que a pessoa faça, falou 1000 vezes já. Né? Então, essa que é a ideia né, da hipérbole. Tá? Então nós já temos aí a hipérbole, já temos aí a diferença entre antítese e paradoxo, tá? Vamos tratar aqui de mais uma dica que é em relação à metonímia, né?
A gente costuma dizer, colegas, que a metonímia muitas vezes depende do seu conhecimento de mundo. A gente costuma dizer assim, olha, quando você estiver diante de uma questão, né, que você não encontrou uma comparação, você não encontrou metáfora, você não encontrou outra figura de linguagem, pode ser metonímia. Por quê? Porque a metonímia, nem todo mundo vai conseguir identificar essa figura, porque depende muito do conhecimento de mundo, tá? A banca, a banca Fundação Sousanda, ela trouxe, parece que o que diz a Folha, né? Aí quando ele está falando da Folha, está falando do jornal Folha de São Paulo. Então, quando ele fala assim, o que diz a Folha, ele está dentro do conceito de metonímia. Por quê? Porque metonímia seria quando você, em vez de você falar o todo, você fala só a parte do todo. Tá? Então, para saber que está falando de Folha, é necessário que o seu conhecimento de mundo, né, saiba que Folha, né, é o que? É o jornal Folha de São Paulo. Tá? Então, diferente da metáfora, que é uma comparação, a metonímia ela é uma substituição. E você sempre vai observar a essência. Qual é a essência da metonímia? É você trazer um enunciado em que você trata somente da parte de um todo, tá? Você vai falar da parte do todo. Dizer, por exemplo, que ouviu Roberto Carlos, você ouviu as músicas de Roberto Carlos, você fala só ouvir Roberto Carlos. Tá? Então é exatamente isso. Comprei um Bombril, você comprou uma palha de aço da marca Bombril. Tá? Então a ideia da metonímia é essa ideia aí, da parte, né, que é a ideia do todo. No próximo bloco a gente vai tratar de outra figura de linguagem. Vamos tratar de ironia. Vamos lá, colegas, dando continuidade à carona com o tio Fran. Figuras de linguagem. Vamos tratar agora, colegas, de ironia. Tá? Colegas, diferente de antítese, diferente de paradoxo, tá? Em que você está lidando com palavras contrárias no mesmo enunciado, a ironia, ela fala do contrário, mas ela não traz palavras contrárias no mesmo enunciado. Ela vai te dar uma ideia contrária, né? Para o autor ser sarcástico, né? Ser irônico, trazer algo que vai trazer um certo humor, tá? Nesse sentido. Se eu disser, por exemplo, João, você está tão feio que está parecendo o Frankenstein, né? Aí o Frankenstein, colegas, é um personagem que ele tem, parece que ele foi montado um pedaço de cada. O corpo dele é o braço de um, é o rosto de outro, então fica uma coisa feia. Então quando eu falo assim, João, você está tão feio como o Frankenstein, né? Até aí tudo bem, não tá nada errado, tá? Linguagem, não tem nenhuma figura de linguagem. Agora, quando eu tiro essa palavra feio e coloco a palavra bonita, aí se cria uma ironia, porque agora eu vou falar que ele está tão bonito como o Frankenstein. Então, o que foi que aconteceu aí? Eu tenho a palavra feio e bonito só no enunciado? Não. É exatamente isso que diferencia do paradoxo e diferencia da antítese. Por quê? Porque eu não tenho, né? Eu não tenho duas palavras feio e bonito no mesmo enunciado. Simplesmente para que eu falasse de maneira irônica, de maneira humorística, eu não coloquei feio e bonito. Eu tirei o feio, que com o feio fica numa linguagem literal, numa linguagem normal. E coloquei o bonito para trazer um certo humor.
Então, na ironia, você faz essa substituição de uma palavra pelo contrário dela, tá? Para que essa se torne uma ironia. Pode acontecer na troca da palavra ou na inclusão da palavra não. Às vezes você tem uma ironia que lá tem a palavra não. Quando você tira o não, o termo deixa de ser irônico. Por quê? Porque o termo se transforma na linguagem comum, na linguagem denotativa, na linguagem literal. Então, vocês percebem que essa presença dessa palavra, da palavra não, ou de uma palavra que ela é contrária da outra, é que vai causar a ironia, tá? Que é diferente, né? Paradoxo e antítese. A ironia você vai tirar uma palavra, colocar o contrário dela, ou colocar, ou tirar, ou pegar um não, pegar um não, colocar um não para ser irônico e tirar o não para que isso funcione de maneira literal, tá? Então essa é a nossa ideia, a nossa dica sobre figuras de linguagem e ironia. Vamos lá, colega, trazer aqui outra figura de linguagem. Essa é muito fácil, né? Quando a gente está estudando o ensino fundamental. Mas quando a banca Suzana de trás, aí ela traz com uma certa particularidade, que é a ideia da metáfora, tá? Professor, metáfora e comparação é muito fácil. A metáfora é assim: você é uma flor. E a comparação é assim: você é como uma flor. O que diferencia a metáfora da, da comparação é só o conectivo como. Como uma flor é comparação. Você é uma flor, também é comparação. Esse é o conhecimento básico, né? Ou seja, eu estou diante de uma metáfora, eu vou estar diante de um verbo de ligação. Você está uma fera, você é uma flor, tá? De fato, convencionalmente, a metáfora ela é exatamente isso, é exatamente essa comparação. Quando eu falo que a pessoa é uma flor, né? Eu estou comparando essa flor, trazendo uma característica, vamos dizer assim, uma característica que é inerente à questão da delicadeza da pessoa, da simplicidade, da naturalidade, tá? Ou seja, eu estou comparando um ser pessoa com um ser de universo diferente. É sempre assim, tá? De universo diferente. Por quê? Porque flor é uma planta e a pessoa é um ser humano, tá bom? Então essa que é a ideia da metáfora. Mas tem algo na metáfora que quando a banca coloca, principalmente a Fundação Sozano coloca, aí cria uma certa dor de cabeça para o concurseiro. É a metáfora em que não se utiliza o verbo de ligação. Já não é mais você uma flor, né? É uma metáfora que utilizada para facilitar, para trazer algo que é abstrato, né? Que é um conceito abstrato, para algo que é concreto. Nesse caso, não há de se falar de verbo de ligação dessa maneira simples de trazer a metáfora. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, João é uma pessoa incompreensível, não se coloca no lugar das pessoas, não tem empatia, é desprovido de bondade, tá entendendo? Ou seja, bondade, empatia, tudo isso aí são conceitos, são termos abstratos. Então eu vou trazer esses termos abstratos para termo concreto. Então, para que eu venha trazer esse termo abstrato para termo concreto, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um ser de universo diferente. Eu vou dizer assim: João tem o coração de pedra. Nesse momento, você observa que eu não tenho mais ali Maria é uma flor, não. Ou seja,
Eu não tenho mais ali o verbo ser ali como flagrante de uma metáfora, né? Eu tenho algo que não remete a um verbo de ligação, né? Eu tenho algo que é uma comparação, mas essa comparação agora, ela é para que aquilo que é abstrato se transforme em algo concreto, né? Para evitar que eu venha falar tantas palavras abstratas. Então, quando eu falo que João tem um coração de pedra, eu estou diante de uma metáfora, tá? Diante de uma metáfora. Mas não que eu tenha utilizado o verbo ser, mas que eu fiz uma comparação buscando algo concreto para ficar mais compreensível, para evitar que eu traga tantos conceitos abstratos, tá? Então, a metáfora ela pode vir, né, com verbo de ligação ou não. Quando ele não vem com verbo de ligação, ele está exatamente transformando uma informação abstrata, né, em uma informação concreta, buscando um ser de outro universo para que possa fazer essa comparação. Vamos continuar, colegas, com nossas dicas aí. Tio Fran, carona com o tio Fran. Colegas, vamos tratar de trazer algumas dicas de processo de formação das palavras, tá? Ele um assunto dentro da morfologia. A morfologia ela se divide em dois, né? Em duas esferas diferentes. O primeiro é o processo de formação das palavras, e o segundo seria as classes gramaticais. Tá? Quando a gente fala de processo de formação das palavras, de início a gente observa que algumas palavras elas provêm de outra classe, né? Por exemplo, o substantivo bondade, ele vem do adjetivo bom, né? O substantivo felicidade, ele provém do adjetivo feliz. E uma curiosidade, colega, se quando esses substantivos eles provêm de adjetivos, eles acabam se transformando em um substantivo abstrato. Mesma coisa são substantivos que provêm de verbo, né? O verbo perder, se eu disser que a perda da fiança foi significativa, por exemplo, aí você observa aí que essa palavra perda ela é um substantivo que provém de verbo e que também se transforma em um substantivo abstrato, tá? Então, no conceito de substantivo abstrato, nós temos a ideia de são substantivos, né? São seres que indicam conceitos, ações e características, sendo que não somente o verbo indica ação e não somente o adjetivo indica característica. Por quê? Porque quando você tem um adjetivo que indica característica, você transforma ele num substantivo, esse substantivo ele também indica característica, só que também ele vai ser um ser. Quando eu tenho um verbo que indica ação e transformo ele num substantivo, que indica ação, ele vai ser agora o substantivo, né, que denota a ação. O jogo, a perda, tá? A caminhada, tudo isso aí são verbos que indicam ação. Tá? E o outro ponto do processo de formação das palavras, exatamente o ponto que a banca vai trazer na prova, é essa ideia das derivações, dos processos de derivação e processo de composição. Tá? Derivação é quando uma palavra vai derivar outra. Composição é quando duas palavras formam apenas uma, né, que são chamadas de palavras compostas, por exemplo. Tem dois radicais, então se divide ali convencionalmente em palavras de derivação e composição. Aí nós temos aquilo que é simples, mas que a Fundação Souza de traz, que é a ideia do prefixo e do sufixo.
todo o processo de formação das palavras, colegas, você tem que pegar a sua canetinha, seu caderno de matéria e dizer assim, deixa eu ver aqui qual é a palavra primitiva dessa palavra aqui. A palavra infelizmente. Quem é a palavra primitiva? Feliz. Então ela é uma palavra derivada, né? A sua formação é pelo processo de prefixo e pelo processo de sufixo. Ok? Existem palavras, colegas, e essa aí já é mais uma característica da banca Legatos. Existem palavras que, quando você deriva, ela faz a diminuir, tá? A gente chama de derivação diminutiva, não, derivação regressiva. Isso acontece com o quê? Acontece com os substantivos abstratos oriundos de verbo, tá? Ó, o verbo jogar no infinitivo, o verbo perder no infinitivo. Quando eu trago ele para um substantivo, o jogo foi bom e a perda foi necessária, o que acontece? Perder se transforma em perda, jogar se transforma em jogo. O que aconteceu? Diminuiu, porque se eu pegar como referência o verbo na sua maneira natural, que é no infinitivo, eu acabo diminuindo. O que acontece? Houve uma derivação agora chamada de regressiva. A Legatos costuma colocar isso por quê? Porque quando fala em derivação, você já pensa, vai aumentar. Flor, floricultura. Pedra, pedreiro, né? Já quando eu tenho um verbo e transformo esse verbo num substantivo, há uma derivação. E ela é regressiva, ela diminui, tá? Nós temos também, colegas, a derivação que ela nem aumenta e nem diminui, que é a derivação imprópria, que a gente chama, né? Onde pede lá emprestado lá os artigos, né? Os determinantes, que nós chamamos de o poder dos determinantes, tá? Ou seja, uma palavra que ela é de outra classe, a palavra não, a palavra porém, a partir do momento que eu utilizo essa palavra como um ser, ele deixa, o não deixa de ser advérbio e passa a ser substantivo, o porém deixa de ser conjunção e passa a ser substantivo. Exemplo, ela me deu um não que eu fiquei de queixo caído. Um não, esse não agora ele deixou de ser um advérbio, né? E passou a ser um substantivo. Tá? Agora, esse não combinou com você. Esse também é um determinante, que é um pronome, e a palavra não deixa de ser advérbio e passa a ser substantivo. Não é advérbio quando ele está coligado com o verbo, né? Eu não fiquei reprovado. Tá? Mesma coisa é o porém, colega. Do porém, ele é um conectivo para ligar duas orações. Quando eu falo venha, porém, devagar. Tá? O que eu tenho aí? Eu tenho esse porém aí sendo uma conjunção. Agora, se eu disser assim, vocês vão estudar, mas tem um porém, deve responder o simulado. Agora eu estou diante de um porém. Tá? Tem esse porém, tem que fazer simulado. Eu estou diante de esse porém, que deixa de ser conjunção e fica travertido de substantivo. Então esse aí é o que? A derivação a derivação da palavra em que nem aumenta nem diminui, ele permanece do mesmo tamanho. Então nós temos a derivação que aumenta, a que diminui e a que permanece engessada inerte do mesmo tamanho. Tá? Próxima dica no próximo vídeo. Olá, colega, vamos aqui à última dica dessa sessão. Nós estamos chegando aqui na cidade de Santa Luzia. Estou passando ao lado do cemitério, no começo da cidade. O nome do bairro aqui é Batatal. Aí quando alguém quer falar assim, quer morrer, doido? Aqui não, aqui é assim. Tu quer morar no Batatal?
E o bairro que fica o cemitério fica aqui no bairro do Batatal, que é no começo da cidade. Pois bem, colegas, dando mais a última dica em relação à formação das palavras, o processo agora de composição, colegas, não é mais derivação, é de composição, onde nós temos uma palavra com dois radicais, né? Justaposição é um exemplo de composição. É exatamente os dois radicais, as duas palavras com composição, com as posições justas, ou seja, não alteração fonética. Guarda-chuva, passatempo, girassol, tá? Não há alteração fonética, tá? Mas há alteração de número de letras em alguns casos. Guarda-roupa não tem alteração de nada, mas se eu disser assim, girassol, eu tenho que acrescentar um S aí para poder eu manter a quantidade fonológica, né? A justaposição não é permanência de número de letras, sim fonológica. Então, para que eu possa falar girassol separado e girassol junto, eu tenho que acrescentar um S, né? Porque senão fica girasol. É por essa questão. Esse S está aí, mas a posição ela é justa. Eu chamo de justa posição. Eu acrescento um S apenas para manter a fonia, a mesma fonia que eu falo junto, a mesma fonia que eu falo separado. E aí, colega, nós temos a ideia agora da aglutinação. O que seria isso? Seria dois radicais, mas que a perda fonética. E essa da perda fonética geralmente também é a perda de palavra, mas de letras, né? Mas o que transforma em aglutinação é exatamente a perda fonética. Tá? Um exemplo clássico é a palavra planalto, né? Plano mais alto. Então, quando eu falo junto, eu não falo plano alto, né? Eu falo plano alto. Então, o que acontece? Há uma alteração fonética da letra O. Aí, exatamente essa é a ideia da aglutinação. Aí existem palavras que elas são aglutinadas, mas que a gente não só sabe quando a gente vê na gramática, que a gente não consegue sentir, né? São palavras que geralmente, essas palavras elas aparecem mais na banca Juscelino Kubitschek, também na banca Funatec. Ela não aparece, não é questões clássicas, né, como essas bancas. Ela não aparece na Sousanda, né, que são as palavras fidalgo. O que é fidalgo, colega? É filho de algo. Né? O vinagre, o que é vinagre, colegas? É vinho do Acre. Só vendo, a gente não, automaticamente a gente não consegue observar, mas dessa forma. Embora, o que é embora, colegas? É em boa hora. Tá? Então são palavras clássicas de aglutinação que não costuma cair na Sousanda, mas costuma cair na JK e na Funatec. Estou chegando aqui já, colegas, no meu serviço principal. Essas foram as dicas trazidas aos colegas. Espero que essa viagem tenha sido produtiva didaticamente aos colegas. Estamos aí na iminência da prova de Buriticupu. Estamos a oportunidade que nós tivemos aí no banheiro, no trânsito, a gente vai trazendo aí as dicas para ampliar o seu repertório. Forte abraço e até a nossa próxima oportunidade com Carona com o Tio Fran.